Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre atomística, tá? Que é a composição do átomo, tudo bem? Vamos lá então. A gente pode separar o átomo em duas grandes partes, tá? Nós vamos ter a eletrosfera e o núcleo, tudo bem? O que seria a eletrosfera? É o lugar do átomo onde os elétrons ficam orbitando, tá? Então eles ficam passeando em volta de quem? No meu núcleo, tudo bem? O núcleo, então, é o meio do meu átomo, tudo bem? E ele é composto principalmente por prótons e nêutrons, tudo bem? Então, ó, a gente consegue separar o átomo em duas regiões, uma a gente chama de eletrosfera e outra a gente chama de núcleo. Na eletrosfera, quem que vai estar participando? Os elétrons. E quem que vai estar dentro do núcleo? Os prótons e os nêutrons. A gente diz o seguinte, para um átomo ficar estável, tá? Para ele ficar estável energeticamente, ele deve possuir uma carga neutra, tudo bem? Então, se a gente viu que os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva, no caso, um elétron vai anular a carga de um próton ou vice-versa. Então, para um átomo ou um elemento ficar estável, a gente diz então que o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons. Então, se um átomo tiver 14 prótons, se ele tiver estável, ele terá que ter 14 elétrons também. Tudo bem? Vamos estudar um pouco sobre os elétrons. Os elétrons, pessoal, eles possuem carga negativa, tá? E ficam pairando sobre o núcleo. Então, eles ficam passeando sobre o núcleo, na chamada nuvem eletrônica. Por eles serem muito pequenos, a massa do elétron é desprezível. Então, quando a gente for calcular a massa daquele átomo, a gente não vai considerar o número de elétrons, tá? A gente vai considerar somente quem está dentro do núcleo. E quem está dentro do núcleo? Os prótons e os nêutrons. Tudo bem? Os prótons, diferente dos elétrons, eles estão dentro do núcleo, possuem carga positiva e possuem uma massa considerável. Então, quando eu for calcular a massa do meu átomo, eu tenho que considerar a quantidade de prótons, tudo bem? Então, vamos lá. Recapitulando, se eu tiver 14 elétrons ou 14, eu teria que ter 14 prótons também, só que na hora de calcular a massa daquele elemento, eu só vou considerar os prótons, os elétrons eu não considero por eles serem muito pequenininhos. E os nêutrons? Os nêutrons eles vão estar no núcleo junto com os prótons. Porém, o próprio nome já diz, ó, nêutron, né? Então ele não possui carga, ele não é polarizado, tudo bem? Então eles ficam situados no núcleo e também vão conferir massa para o elemento, beleza? Agora nós vamos entender então, ó, sobre dois números que são muito utilizados aí nessa matéria, tá? Que a gente fala que é o número atômico e o número de massa. O número atômico nós representamos pela letra Z e o número de massa nós representamos pela letra A, tá? Então vamos entender o que é o número atômico. Então quando eu falar para vocês número atômico, vocês vão pensar o seguinte: o número atômico é igual ao número de prótons de um elemento. Então, se você sabe que um elemento qualquer vai ter 15 prótons, logo o número atômico daquele elemento vai ser igual a 15. Então, a gente vai falar que Z é igual a 15. Tudo bem? Já o número de massa, lembra que eu falei lá no começo, né? O número de massa, ele é a soma do número de prótons e de número de nêutrons de um elemento. Então eu posso definir essa fórmula aqui, ó. Eu digo que A, que é o número de massa, é igual a Z, que é o número atômico, que é o número de prótons, né? Mais o número de nêutrons. Então é simples, ó. A massa de um elemento é os prótons mais os nêutrons. E os prótons, quem que é? O número atômico, tudo bem? Então guardem muito essa fórmula aí, porque muitos exercícios a gente vai utilizar essa formulazinha, tá? Vocês podem ver que é bem tranquilo, tudo bem? Vamos ver então como é que é feita a representação então de um elemento. Vamos supor que essa letra X ela está representando o símbolo químico de qualquer elemento. Esse X ele pode ser representado em qualquer elemento da tabela periódica. Então, se vocês tiverem uma tabela periódica próxima de vocês, ou vocês estiverem assistindo aí o vídeo, depois vocês olhem e percebam. Então, a gente vai ter os elementos químicos, oxigênio, carbono, hidrogênio, hélio, ferro, ouro e tudo mais.
Então, eles vão ser representados aqui, né, por esse X. O meu número de massa vai ficar em cima e o meu número atômico vai ficar embaixo, tá? Então, ele dá um exemplo aqui, ó, do C. O que seria esse C? O carbono, tá? Um dos elementos mais abundantes aí na natureza aqui, na nossa natureza, tá? A gente fala que nós somos feitos de carbono. Então a gente sabe o seguinte, ó, que o número de massa do carbono é igual a 14 e o número atômico do carbono é igual a 6. Então eu posso dizer o seguinte, que este carbono ele possui quantos prótons? 6 prótons. E quantos nêutrons eu possuo? O número de nêutrons a gente vai ter que descobrir fazendo a diferença. Então eu faço 14 menos 6. Então se eu fizer 14 menos 6 é igual a 8. Então eu posso definir e dizer o seguinte, um carbono ele vai possuir então 8 nêutrons, 6 prótons, e lembrando, se ele está neutro, então ele vai ter que ter quantos elétrons? 6 elétrons também, tá? Então vocês viram que a partir dessa simbologia a gente já consegue tirar toda a informação daquele elemento, tudo bem? E mais para frente vocês vão ver como isso é importante. Bom, mais um exemplo aqui então, ó. A gente está utilizando o modelo atômico de Bohr, né, que é o que foi passado na outra aula, um dos modelos atômicos, né? Então a gente tem um elemento químico que nós conhecemos, que é o hélio. Para quem não sabe, o hélio é o gás daqueles balões que sobem, que flutuam, né? Então aqueles balões que é vendido em parque de diversão, no shopping, aquele que se você cortar o cordão ele vai embora. Então ele é feito desse elemento químico aí, do hélio, tudo bem? Então a gente diz assim, ó, o hélio 2 e 4. Então, ó, o número atômico do hélio é 2, significa que ele tem 2 prótons, e o número de massa dele é 4. Então, significa, ó, se o número de prótons mais nêutrons é igual a 4, e eu sei que os prótons é igual a 2, então quantos nêutrons ele vai ter? 4 menos 2. E é representado aqui, ó. Então, ele vai possuir 2 nêutrons, ó, que são essas partículas cinzas, e os 2 prótons, que são vermelhos, e 2 elétrons. Por quê? Porque ele está neutro, né? Lembrando então. Então a gente vai considerar somente a quantidade de prótons e nêutrons. Não esqueçam disso, tá, pessoal? Aqui ele já fala melhor aqui para nós. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Bom, a gente pode dizer também alguns elementos. Quando eu for comparar alguns elementos, então quando eu comparar um elemento com o outro, a gente pode dizer o seguinte, que dois elementos podem ser isótopos, isótonos e isóbaros, tá? Eu sei que são uns nomes meio difíceis, o que a gente mais utiliza na ciência são os isótopos, tá? Quem for seguir a área aí vai ouvir muito falar nos isótopos. Então, olha só, eu já fiz aqui, ó, o pulo do gato. Então, isótopos. Então, esse P significa que ele possui o mesmo número de prótons. Isótonos, o Nzinhos, possui o mesmo número de nêutrons. E isóbaros possuem o mesmo número de massa atômica. Então, eles possuem a mesma massa atômica, tá? Então, não necessariamente, por possuir a mesma massa, que eles vão ter que ter a mesma quantidade de prótons e nêutrons, né? Eles podem variar também. Beleza? Bom, falando então sobre os elementos, agora vamos falar sobre um fenômeno que pode acontecer com esses elementos aí, que é o caso dos íons, tá? Então, a gente pode definir os íons como alguns elementos químicos que perdem ou recebem elétrons. Se vocês viram lá no começo da nossa aula, que os elétrons eles ficam nessa nuvem. Então, pode acontecer alguns casos específicos que a gente vai estudar mais para frente, que esses elétrons saem daquele elemento, eles são doados para outro elemento, ou então esse elemento vai receber elétrons. Então eu consigo retirar e colocar elétrons de alguns elementos específicos com certa facilidade, tudo bem? Então pensa comigo, ó. Se um elemento químico perdeu um elétron, logo ele vai ter o quê? Uma carga positiva, né? Por quê? Porque ele vai ter um próton sobrando. Lembra que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons? Se ele perder um elétron, então ele vai ter um próton sobrando. E se ele tiver um próton sobrando, a gente fala que ele tem a carga positiva. Qual que é o nome que eu dou para esse cara aqui? Eu chamo ele de cátion, beleza?
Então, ó, quando o elemento perde um elétron, ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então, sua carga será positiva. Já, se esse elemento receber um elétron, logo ele vai ter mais elétrons do que prótons. Então, ele vai ficar com carga negativa e nós vamos chamar ele de ânion, tá? Então, quando ele for receber um elétron, ele vai ter mais elétrons do que prótons, então sua carga será negativa. Então, íons de carga positiva nós chamamos de cátion, íons de carga negativa nós chamamos de ânion, tudo bem? Exemplo, vamos pegar o sódio aqui, ó. Então, nós vamos representar os íons aqui. Então, eu tenho sódio, esse Na+. Então, esse Na+, significa que é o sódio na versão ionizada, tá? Então, se ele está positivo, significa o quê, então? Que ele perdeu um elétron, né? Então, vamos pensar comigo aqui, ó. Aqui eu tenho o número de prótons, o número de massa, que eu tenho o número atômico e o número de massa. Então, ó, se esse cara ele tem 11 prótons e ele perdeu um elétron, então, teoricamente, ele vai ter que ter, então, 10 elétrons, não é? Então, a gente diz o seguinte, ó, o sódio possui 11 prótons, 12 nêutrons, né, porque 23 menos 11 é igual a 12, e vai ter 10 elétrons. Por que ele tem 10 elétrons, professor? Porque se ele tem 11 prótons, a forma natural dele é 11 elétrons, mas aqui está dizendo que ele perdeu um elétron, que está sobrando um próton. Então, ele vai ter 10 elétrons, tudo bem? Então, a gente fala que ele tem uma carga aqui positiva. Vamos pegar o exemplo do cálcio agora, tá? Que é um outro metal alcalino aí que a gente chama. O cálcio, ó, vamos analisar. Ele tem 20 prótons e o número de massa dele é igual a 40. Então a gente pode perceber que ele possui 20 prótons e quantos nêutrons ele vai possuir? 20 nêutrons também. Porém, quantos elétrons esse cálcio vai ter? Ó, a carga dele é 2 mais. Então a gente chama ele a gente chama ele de um cátion bivalente, significa que ele perdeu 2 elétrons, ó, porque ele possui carga 2 mais. Então significa que tem 2 prótons a mais ali, 2 prótons marcando toca, tá? Então se ele tinha 20 prótons, ele teria que ter 20 elétrons, só que ele aqui está indicando que ele perdeu 2 elétrons. Então quantos elétrons ele vai ter? 18 elétrons. Tudo bem? Agora vamos ver um caso aqui com os ânions, tá? Então eu estou aqui com o cloro. Então a gente vai ter a massa dele 35 e o número de prótons igual a 17. Veja só. Então a gente coloca aqui 17 prótons, 18 nêutrons, né? Tira a diferença de 35 com 17. Porém, olha só o que aconteceu. Essa carga negativa significa que ele ganhou um elétron a mais. Então, se ele tem 17 prótons e ganhou um elétron, ele vai ter quantos elétrons, então? 18 elétrons, tá? Então, é assim que funciona. Então, quando vocês forem fazer, os exercícios vão pedir o número de massa, o número atômico, o número de nêutrons e o número de elétrons. Então, quando a gente for trabalhar com os íons, a gente vai ter que perceber aqui com a carga. Então, se ele tem carga negativa, ele ganhou o elétron. Se ele tem carga positiva, ele perdeu o elétron. Então, a gente vai no número atômico ali e faz ou a subtração ou a adição para ver quantos elétrons ele vai ficar exatamente. Beleza? Agora eu vou fazer um exemplo com vocês aqui. Bom, então vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui, que é da Universidade Federal de Goiás. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por, aqui a gente tem o bário, né? É respectivamente. Vamos lá então. Primeiro vamos pegar o número atômico. O número atômico aqui, ó, é o cara de cima. Então o número atômico é igual a 56. Bom, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, né? Então ele tem 56 prótons. Pessoal, presta atenção como é que a gente faz múltipla escolha, ó. Prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente. Então, aqui tem que ser prótons, nêutrons e elétrons. De cara, eu já sei que ele tem 56 prótons. Então, ó, a alternativa D e a E a gente já cancela. Tudo bem? Agora vamos descobrir quantos nêutrons ele tem. O número de nêutrons, se eu sei, ó, que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons,
E eu sei que aqui, ó, 138 é igual a 56 mais N. A gente isola o N, ó, 56 passa negativo. Então, o número de nêutrons é igual ao número de massa, que é 138, menos 56. Então, o número de nêutrons vai ser o seguinte, ó. 138 menos 56 é igual a 82. Então, ele possui 82 nêutrons. Bom, não tem novidade nenhuma, né? As três questões falam que ele tem 82. Então, quem que vai definir aqui quantidade de elétrons? É aqui que é o pulo do gato, ó. Ele é um cátion bivalente, então ele perdeu 2 elétrons. Então, você vai pegar o número de prótons que ele tem e subtrair os 2 elétrons que ele perdeu. Se ele tem 56 prótons, então a quantidade de elétrons vai ser 56 menos 2, que foi o que ele perdeu. Então, quantos elétrons esse cara vai ter? 54 elétrons, tá? Então, vai ser qual a alternativa? A alternativa B, ó. 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons. Entenderam como é que faz? É bem lógico, mas aqui eu fiz a explicação matemática, não, uma explicaçãozinha meio algébrica, para vocês não terem erro, tá? Não terem problema. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!